Bom dia a todos. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar para dar início no nosso webinar. Bom dia, obrigado pela presença de todos vocês. Eu sou a Eliane Oliveira, faço parte do time da Prev, e hoje vamos apresentar o programa de pós-carreira que se chama Na Bagagem. Mas antes, vamos dar início com o nosso webinar. Você está se preparando para viver 100 anos? Lembrando que o webinar será gravado e todas as perguntas podem ser encaminhadas pelo Q&A a qualquer momento. Passo a palavra para a Denise Mazzaferro, da consultoria Angatu, que é uma consultoria especializada em longevidade. Seja bem-vinda, Denise. Bom dia a todos. Para mim é um prazer a gente hoje poder conversar. Nós estamos indo para a nossa terceira edição do programa Na Bagagem, em parceria com a Syngenta Prev, e eu fico bastante feliz em ter já 46 pessoas juntos. Como a Eli falou, eu vou fazer a palestra. No finzinho da palestra, a gente tem um vídeo apresentando o programa. A Eli depois vai conversar um pouco mais com vocês sobre alguns detalhes do programa e vocês vão poder, a gente vai poder bater um papo no final, com vocês fazendo as questões pelo Q&A. Então, é um prazer novamente estar aqui com vocês nessa segunda-feira, uma semana que abre aí o agosto, né? Efetivamente, a gente entrando com o pé direito no segundo semestre, as crianças voltando de férias, enfim, é isso, vamos começar mais uma jornada. Então, eu vou colocar minha tela para vocês. Só queria que alguém me falasse se eu já estou no módulo apresentação. Tudo bem? Agora sim, Dê. Então, vamos lá. Espera aí só um pouquinho que eu vou ter que... De novo, eu vi que ele foi para a última... Agora, de novo, eu vou compartilhar a tela. Bom, a pergunta hoje, então, é: vocês estão preparados, né, para viver 100 anos? E o programa Na Bagagem traz essa pergunta de uma maneira até um pouco diferente. A bagagem, né, a sua bagagem está pronta para viver 100 anos? Afinal de contas, a gente precisa realmente de uma mala um pouco diferente. E qual que é a novidade? Por que a gente está realmente tentando trazer para vocês essa pergunta? Que novidade é essa? Então, eu podia falar para vocês que hoje um anjo, né, desceu aqui. Não sei se sou eu, ou a gente pode dizer que existe outro anjo. E a novidade que ele traz para vocês é que o nosso caminho está mais longo, né? Ele terá certamente 80, 90, 100 anos. Todos nós adoraríamos que um anjo descesse numa segunda-feira para a gente e contasse exatamente qual o tamanho do nosso percurso. Isso não é possível, né? Então,
Quando a gente fala que ele está mais longo, obviamente, é pensando que não só o anjo, mas a mídia traz hoje, né? A ciência mostra para a gente, já com bastante dados, é que, em média, realmente o nosso caminho está mais longo, né? A expectativa de vida aumentou bastante, e a gente tem hoje mostrando, eu não sei se vocês conhecem isso, mas olha que interessante, né? Eu nasci em 1971, eu tenho 52 anos, gente. Então, quando eu nasci, isso aqui é uma curva da expectativa de vida das pessoas ao nascer. Quando eu nasci, a minha expectativa de vida era de 52 anos. Então, significa que eu estaria já morrendo. Só que essa expectativa de vida ao nascer de uma criança que nasce hoje, na década de 2020, já é de 76 anos. Então, se a gente pensar de 1970 para 2020, né, que foram 50 anos, a expectativa de vida cresceu em mais de 50%. Por quê? Né? A gente tem a ciência ajudando gente com uma série de coisas a viver mais, controlando as doenças crônicas, né? E isso faz com que a gente realmente tenha a vida mais alongada. E vejam que interessante, isso só aumenta, né? Então, as pessoas que nascerem em 2050 terão, em média, uma expectativa de vida de 80 anos. Isso significa que cada dia mais a gente aumenta o número de centenários, né? De pessoas que realmente chegarão aos 100 anos, e por isso essa pergunta, quem está preparado para viver 100 anos? Outra coisa bastante interessante, então, é o que era chamado de pirâmide etária brasileira, que hoje se parece muito mais com barril. Então, em 2022, vejam que a gente tem cada dia mais afunilando a parte de baixo dessa imagem, que são as crianças até 19 anos, né, os jovens até 19 anos. O que mais aumenta são as pessoas na faixa dos 40 e 60 anos. Veja como isso vai alargando com o passar do tempo e depois crescendo. Se vocês olharem em 22 e compararem com essa imagem de 2050, vejam como cresce o número de pessoas 90 a mais e 80 a mais. Lembrando que do lado direito são as mulheres e do lado esquerdo os homens, né? Realmente a gente ainda tem as mulheres muito mais longevas do que os homens, e as apostas científicas é que as mulheres se cuidam mais, elas têm mais regularidade na frequência ao médico, até por a gente acabar se acostumando de ter frequência com exames ginecológicos e tudo mais. Então, né, eu quero de novo ressaltar que onde a gente menos cresce é embaixo, né? Isso devido a uma diminuição da natalidade, a gente já também está com isso, esses números na mídia o tempo inteiro, as mulheres tendo menos filhos, a gente já tem 1,7, né, de reposição, ou seja, um casal hoje, a média de reposição é 1,7, onde, na verdade, um casal deveria ter, no mínimo, 2 filhos para repor, então isso já não acontece, e por isso que a gente tem esse barril afunilando muito embaixo. Então, eu queria dar bem-vindos a vocês ao que a gente chama de fenômeno da longevidade, né? As vidas mais longas. E o que a gente precisa saber para traçar esse novo mapa, né? Por que a gente está falando de um novo mapa? O que a gente vai ter que levar, né? E aqui eu acho muito interessante que a gente tem ainda uma imagem de uma máquina fotográfica, né? Coisa que a gente não, talvez a maioria de nós não levaria numa viagem. Um filme da Kodak, gente, olha que interessante isso aqui, né? Eu revelei muito o filme, espero que alguns estejam comigo também. E a gente sabe que hoje a gente não vai levar mais um filme da Kodak numa viagem, né? A gente vai levar o celular, os mais, vamos pensar assim, os mais old schools levariam a máquina, e ainda a gente é chamado de vintage, se a gente levar uma máquina fotográfica e um filme. Então, que mapa, né? O que a gente precisa saber quando a gente fala de um novo mapa da vida? Tem alguma coisa errada com o mapa velho, com a forma que a gente vivia até agora? Por que, né, a Denise ou a Singeita Prev estão preocupados em trazer a importância de um novo mapa?
Porque realmente, gente, a gente não pode ignorar essa expectativa de vida, porque se a gente ignorar quais são as tendências que a gente precisa seguir para essa vida de 100 anos, o que pode acontecer é a gente chegar lá na frente e perceber que a gente não se preparou. Eu gosto muito de uma metáfora que é como assim, né? Eu estou vindo aqui avisar vocês que a gente vai fazer uma viagem para o Saara quando a gente fizer todos os 60 anos, né? E vamos pensar que eu tenho 52, deve ter gente aqui de 40, enfim. E eu estou avisando vocês, olha, aos 60 anos, todos nós que estamos nesse webinar, no dia 31 de agosto de 2023, faremos uma viagem ao Saara. E a vida passa e a gente não se prepara para essa viagem para o Saara, né? Porque a gente tem 1 milhão de coisas, a gente tem trabalho, família, uma série de coisas. Daí chega lá, então vamos pensar que essa viagem vai acontecer daqui 20 anos. Então chega dia 31 de agosto de 2043 e todos embarcamos para uma viagem no Saara. Quando a gente chega no Saara, vai ter gente que vai chegar para mim e falar: nossa, Denise, eu não sabia que durante o dia fazia tanto calor aqui. Eu não trouxe roupa. Eu não trouxe filtro solar. Nossa, Denise, à noite a temperatura cai drasticamente. Eu não trouxe cobertor ou uma roupa mais quente. Poxa, mas faz 20 anos que a gente combinou essa viagem. E a gente não se preparou. Então, é por isso que a gente fala num novo mapa, né? E é tão importante a gente começar a preparar essa bagagem para essa viagem. Porque se a gente se prepara, com certeza a gente vai aproveitar muito mais a viagem, né? Então, vamos falar um pouco sobre as tendências de futuro pensando nessa vida? Eu gosto de usar, então, uma referência que são 2 pesquisadores da London Business School que escreveram um livro que chama The 100-Year Life, onde eles realmente estudam essa vida de 100 anos. O que a gente precisa observar? Então, primeira coisa, gente, a gente está numa fase transitória, a gente não tem respostas para todas as coisas, porque a gente está fazendo essa transição. A maioria de nós ainda não chegou lá, né? O número de centenários ainda é muito menor do que o número de pessoas que estarão lá daqui a um tempo. Então, a gente não tem todas as respostas e é muito importante saber que nós que estamos aqui faremos essa transição. Seremos nós que iremos ditar essas novas tendências, confirmar aquilo que vem para ficar e aquilo que não vem para ficar. As pessoas trabalharão até os 70 e 80 anos. Por quê? Primeiro, porque a gente percebe a necessidade de continuar gerando renda, né? O Brasil ainda é um país que tem a previdência social, mas vejam, Japão, por exemplo, é um país que não existe previdência social, ou seja, realmente a pessoa tem que poupar e se planejar financeiramente para chegar lá. A maioria dos países do mundo, é importante vocês saberem, que não tem previdência social. E mesmo no Brasil, a gente pensando na aposentadoria, vocês são pessoas, né, que têm muita sorte de poder contar com uma previdência privada, mas a maioria não. Então, viver da fonte da previdência social é muito difícil para a gente conseguir manter padrão de vida, né? E é tão importante a gente fazer o programa até para a gente entender qual é o papel de uma previdência privada dentro do nosso orçamento. Mas também a gente vai trabalhar mais, gente, porque o trabalho ele tem uma conotação de utilidade social, né, de pertencimento para esse mundo. Então, muitas pessoas vão trabalhar porque faz parte ainda dessa questão do pertencimento e da vontade dele de estar no mundo, de ser útil, né? Existirão novos empregos e habilidades, para mim isso já não é uma tendência, isso já veio para ficar, né? A inteligência artificial já mostra isso para a gente todos os dias, e é super importante para nós, quando a gente fala numa nova mala, né, numa nova bagagem, entender e se inserir neste contexto. Não adianta, né, a gente só fotografar com o filme, que eu mostrei para vocês naquela imagem, é a máquina fotográfica, a gente precisa saber usar o recurso do celular, né, como uma fonte alternativa. Então, a gente já tem essas questões das habilidades, esse desafio hoje vem numa velocidade avassaladora com a inteligência artificial, e a gente realmente, por exemplo, não pode falar assim, não sei o que é o ChatGPT. A gente vai ter que aprender a lidar com isso.
ter a situação financeira resolvida não vai ser tudo, né? E daí a gente vai conversar muito sobre todas as outras coisas que a gente vai precisar pensar, na questão da saúde física, na questão da saúde emocional, na questão de ter um projeto de vida para esse tempo. Obviamente que pensar num planejamento financeiro é fundamental, porque como que eu penso num projeto de vida se eu não pensei quanto de recurso eu preciso financeiro para ter isso? Como que eu penso na minha saúde física se eu não pensei em quanto que eu preciso poupar se um dia eu não tiver mais embaixo de um plano de saúde corporativo, né? Enfim, quanto que eu preciso para a minha saúde física se a gente pensar que talvez a saúde suplementar, no modelo que ela existe hoje, ela seja transformada, né? Enfim, a gente precisa pensar nisso, mas isso não é tudo. É muito interessante essa tendência que eles mostram. Hoje a gente ainda imagina a vida da gente, né, dividida primeiro assim, cronologicamente. Então, primeira infância, depois segunda infância, adolescência, adulto jovem, depois aquela fase adulta e depois a velhice. No Brasil, é bom a gente lembrar que a pessoa é considerada idosa quando ela completa 60 anos. No resto do mundo, nos países desenvolvidos e até já envelhecidos, a pessoa é considerada idosa quando ela completa 65 anos. Então, cronologicamente, a gente está velho ou idoso quando a gente completa 60 anos. E daí existem todos aqueles preconceitos, né, gente? Que, está velha para fazer tal coisa, não, você está velha para voltar a estudar, ou você está velha para se separar. E isso vai se desfazer nessa tendência, porque a gente vai começar a ter os nossos estágios de vida divididos não mais cronologicamente, mas, enfim, a que momento de vida eu estou me referindo? Será que realmente eu preciso ter idade para voltar a estudar? Ou se faz sentido para mim voltar para a faculdade com 60 anos, por que não? Se faz sentido para mim fazer um intercâmbio e viajar e fazer um curso de inglês com 60 anos, por que não? Pensem, né, voltando um pouco àquele gráfico que eu apresentei para vocês, se a expectativa de vida da gente só cresce, a velhice vai ser a fase mais longa da nossa vida, né? Já que a gente entra na velhice aos 60 anos. E por que não essa velhice pode ser lotada de possibilidades, lotadas de estágios e lotadas de porquê sims, e a gente acabar um pouco com esses porquê nões, né? Porque a gente sempre, não, tá velho para isso. Transição, né? Vai começar a ser uma coisa muito mais corriqueira, e isso é muito interessante, eu gosto sempre de ressaltar. A minha geração é aquela geração onde a estabilidade era um valor enorme, né? Você ter uma carteira profissional com emprego de 20 anos era super bacana. E você ter uma carteira profissional que a cada 2 anos você trocava de emprego era péssimo. Nossa, essa pessoa não para em lugar nenhum. Isso hoje mudou completamente. Um jovem, quando olha para a gente e fala, meu Deus, o cara está há 30 anos, 20 anos no mesmo lugar, a gente é um dinossauro para eles, né? Então, é importante pensar que fazer essas transições, que para a nossa geração, né, mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de carreira, era algo absolutamente incompreensível, hoje é absolutamente normal. E por que é importante? Porque a gente vai viver muito mais tempo e não dá para a gente acreditar, gente, que a gente vai ficar na carreira que a gente escolheu aos 17 anos, sem saber absolutamente nada na vida, da vida, né? Não na vida, nada da vida, e que provavelmente a maioria dos 79 participantes que a gente tem aqui no webinar foram influenciados pelos pais, porque que adolescente de 19 anos tem alguma informação para escolher uma carreira. Então, é muito difícil a gente acreditar que a gente vai viver 80, 90, 100 anos dentro daquele mindset dos 17. Então, por que não se reinventar e pensar em outras coisas? Aumentará a experimentação. Do que eu estou falando, né, gente? É se experimentar de todas as maneiras, casado, solteiro, num trabalho, sem trabalho, autônomo, empreendedor,
em todos os tipos de relacionamento pessoal. Enfim, a gente vai precisar se experimentar de outras maneiras, porque a vida realmente vai nos proporcionar mais tempo para que a gente faça isso, que é incrível, né? Eu acho que, assim, todos nós, sempre quando a gente fala, a gente quer ter tempo com qualidade, né? Então, o que a gente vai estar fazendo nesse programa Na Bagagem? A gente vai estar falando de como a gente tem qualidade, já que o tempo é algo que a gente não controla, porque por mais que eu diga que a gente que desce um anjo aqui, a gente não tem esse anjo falando para a gente qual é o tamanho dessa jornada. Então, vamos dar qualidade para ela. Recriação vai ser muito mais importante do que recreação. Do que eu estou falando aqui? Quando a gente vai nos espaços para as pessoas mais idosas, ou mesmo a gente que está aqui, e até queria fazer essa pergunta, né, para vocês. Quem de vocês aqui, né, não conhece... vou refazer a pergunta. Quem de vocês aqui conhece uma pessoa com mais de 80 anos? Né? Se a gente puder aqui... eu sei que o chat não está aberto, mas assim, praticamente todo mundo aqui conhece alguém com mais de 80 anos. E daí a gente sempre fica achando que as pessoas com mais de 80, com mais de 70 anos, precisam de atividades recreativas. Então, você precisa fazer uma aula de dança, se for uma mulher, você precisa fazer um esporte. E o que a gente percebe nos espaços com as pessoas mais idosas é que quase todo o programa é voltado para atividades recreativas, e não que eles se recriem. O que é recriação? É dar, na verdade, sentido para este tempo. A gente precisa de projeto para esse tempo, a gente precisa de sonho, a gente precisa de sentido. Senão, a gente escuta de muitos dessas pessoas com mais de 80 anos que a gente conhece, né, gente? Sejam os nossos pais, nossos avós, nossos parentes próximos. Estou aqui fazendo hora extra, não tenho mais o que fazer, já deu para mim. Por quê? Porque essas pessoas realmente talvez não se planejaram e não conseguem hoje fazer essa recriação para dar sentido para esse tempo. Seremos e pareceremos jovens por mais tempo, isso também eu não acho mais que é uma tendência, eu acho que isso já é uma coisa que acontece conosco, a gente não se enxerga com a idade que a gente tem, porque literalmente a gente se parece mais jovem do que os nossos pais e avós com essa idade cronológica. E daí não tem a ver, gente, só com a questão da estética, né? Com a questão de alguns procedimentos estéticos que a gente consegue hoje ter um semblante mais jovem. Eu acho que tem a ver com essa vibração de vida que a gente ainda tem com 50, com 60 anos, com 70, cognitivamente superativo, tem a ver com essa possibilidade que a gente tem de se recriar e dar energia para esse tempo. Ter opções será cada dia mais valioso, né? E do que eu estou falando aqui, gente? Aqui é o seguinte: você vai fazer um curso de gastronomia, e daí a pessoa te fala, o que você vai fazer com esse curso? Você já não tem tempo, já trabalha o dia inteiro na Singenta, já tem filho, meu Deus do céu, você vai pegar suas noites ou seus finais de semana e vai fazer um curso de gastronomia? Tá louca? Vai descansar e tal. Sim, vou fazer, sabe por quê? Hoje pode ser que eu não use isso. Mas e amanhã? Se eu vou ter mais 30, 40 anos, quem disse que eu não vou usar o curso de gastronomia, de fotografia, a faculdade, outras coisas? A gente precisa abrir esse leque, porque eu gosto dessa metáfora, né? Então, de segunda a sexta, os restaurantes oferecem para a gente aquele menu executivo, né? De segunda é aquele entrada, prato principal, sobremesa. Terça, entrada, prato principal, sobremesa. E daí a gente se apega nessa coisa do menu executivo da vida, como se só tivesse aquela entrada, aquele prato principal e aquela sobremesa. Ter opções significa quase que a gente abrir a nossa vida para um fast food, não, desculpa, para um self-service. Sabe aquilo que é bem interessante quando a gente faz um self-service, que você coloca comidas que jamais estariam num prato fechado, que não combina, né? Você bota peixe com frango, e daí você olha para o teu prato e fala, meu Deus, que mistura é essa que eu fiz? Mas vamos ampliar, porque talvez vale comer um pouquinho de frango, um pouquinho de peixe, uma saladinha,
e outras coisas. É importante, já que a gente vai viver mais tempo, a gente entender que a nossa vida pode ser, sim, um self-service, e não só aquela coisa mais quadradinha do cardápio executivo. Relações familiares e de trabalho se transformarão. Isso também já não deveria estar no futuro, isso já é um presente. Do que a gente está falando, né, gente? A gente está falando de vários tipos de relacionamentos e famílias, a gente está falando de famílias com 2 pais, famílias com 2 mães, famílias sem filhos, famílias de casais com pets, a gente está falando de muito mais avós do que netos, né? Porque pensando nessa juventude que já opta por não ter filhos, então a gente vai ter núcleos familiares completamente reduzidos, a gente já está falando de filhos vivendo em outros países, né? Cada dia está mais distante aquela memória daquele almoço de família aos domingos, né? Onde tinha toda aquela genealogia, a avó, às vezes até a bisavó e tudo mais. E nas relações de trabalho, cada vez mais presente esses ambientes intergeracionais, com tantas gerações e tanta diversidade etária. Super importante as empresas acordarem para este tema também. Né? A gente fala em diversidade de gênero, de raça, mas a gente vai precisar falar de diversidade etária. Né? Não tem mais como a gente enxergar o mundo sem a gente enxergar a intergeracionalidade como um valor. Né? Então, isso muda tudo também. É um desafio para a cultura do cuidado. Quantos de nós aqui nessa sala hoje já não vivemos essa questão de cuidar de uma pessoa idosa, fragilizada? Que desafio é esse? A gente não tem política pública, a gente não se preparou, essas pessoas não assistiram essa palestra e não se prepararam, então a gente se depara aí, eu me deparo com muitas pessoas nessa faixa aí dos 45, 50 anos que têm filhos e têm pais. Então, você cuida dos seus filhos e cuida dos seus pais, que é um desafio enorme, porque a gente ficou mais ainda, né, aquele sanduíche pressionado, porque às vezes você precisa ajudar financeiramente seus pais e tem todo esse desafio aí financeiro e de educação de filhos. Cuidar de pais não tem nada a ver com cuidar de filhos, apesar da gente às vezes achar, ah, minha mãe virou minha filha, né? Virei pai do meu pai, ou mãe da minha mãe. Não tem nada a ver, né, gente? Porque a gente está cuidando de um adulto, com uma perspectiva de futuro completamente diferente de quando você está cuidando de uma criança. Então, emocionalmente, isso é uma carga muito diferente. É um desafio enorme no Brasil para a política pública, porque a gente realmente tem um país, e vocês devem ter visto isso agora no último censo do IBGE, que vieram vários dados dizendo que o Brasil perdeu, né, esse boom de poder ter crescido antes de ter envelhecido, né, o bônus demográfico, e a gente vem aí agora com um novo desafio, que é como que a gente vai cuidar de política pública, no momento que a gente começa a ter um declínio da natalidade bastante substancial. Bom, pensando nisso, já que eu já trouxe todas essas tendências para vocês, nós aqui, hoje, somos os centenários do futuro, com certeza absoluta, né? O grupo que está aqui, de 80 pessoas, nós somos futuros centenários. O que a gente precisa pensar para a nossa vida e por que estar aqui hoje é tão bacana e tão importante? O que a gente vai precisar observar? O que a gente precisa se planejar? O que é essa mala, né? Do que a gente está falando para a gente colocar na bagagem? E o que o programa na bagagem vai trazer para a gente? Primeiro, né, a gente vai falar no programa de qualidade de vida, mas a gente vai falar de saúde emocional, de saúde física. E a gente criou também na bagagem essa questão da saúde cerebral, né, da memória, que é algo que, né, nos preocupa tanto. Nossa, estou esquecendo. Será que eu estou com algum problema cognitivo? Então, a gente vai se preparar emocionalmente, cerebralmente e fisicamente. A gente, sim, vai falar de planejamento financeiro, né? Então, a gente tem um encontro que fala sobre planejamento financeiro e a gente vai mostrar tudo que a Syngenta Prev, né? Tudo que a Prev já traz para vocês que vocês possam construir essa mala pensando em quanto que eu vou precisar poupar e me planejar financeiramente. Ah, isso é suficiente? Será?
né, que é só isso. Não. A gente vai falar de projeto de vida, que é um pouco daquilo que eu falei para vocês. A gente precisa pensar que a gente precisa ter sentido para esse tempo, gente, que a gente precisa ter sonho, que a gente precisa ter objetivo, sim. Às vezes, eu sempre falo assim, né, experimentem perguntar para essas pessoas que, de novo, eu falei que vocês conhecem, que tem mais de 80 anos, qual o seu sonho? Qual o teu projeto? Né? Que objetivos você tem? É um momento de incentivar essas pessoas a pensar, porque não é porque a gente tem 90 anos que a gente não pode ter sonho. Não importa o tamanho disso, vocês entendem? Mas que isso exista. Isso é o que move o ser humano, né? Acordar todo dia. Quantos de nós aqui não acorda nesta segunda-feira? Acordei motivado para sentar no webinar. Por que isso? Porque eu quero dar sentido para a minha vida, senão vocês não estariam aqui, né? E para isso, para a gente saber e construir esse projeto de vida, no programa Na Bagagem, né, nós temos 3 encontros dedicados a esta construção. E o que a gente vai pensar? A gente vai se entender, a gente vai entender quem a gente é. Isso é muito importante para a gente pensar nos nossos objetivos. Então, quem que eu sou? Quais são as possibilidades que eu vejo para o meu futuro? São perguntas assim que a gente vai fazer juntos para construir esse projeto. Né? Quais são as possibilidades que eu vejo para o meu futuro? Em que tipo de projeto eu quero estar envolvido no futuro? O que faz sentido para mim hoje? Isso é estanque? Não, a gente vai mudar, né? Mas é importante a gente pensar que a vida é uma construção contínua e que o tempo inteiro a gente tem que ficar se perguntando isso, porque a gente muda também, né? Qual que é o meu propósito de vida? E daí não são grandes legados, não, gente. Hoje, qual que é o meu propósito de vida? O que faz sentido para mim? Né? São perguntas que a gente vai se fazer nos módulos, então, de projeto de vida que a gente chama. E daí, assim, a pergunta é fácil essa preparação? Será que é fácil? Não, né? Não é fácil. Mas é com esse objetivo, então, que nasceu o Programa Na Bagagem, que é uma parceria da Angatu IDH com a Singenta Prev, e agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, um pouco que fala um pouco mais do programa. Então, bem-vindos aí ao Programa Na Bagagem. Você está se preparando para viver 100 anos? Sim, pode acreditar. Isso é possível. Mas você já pensou no que fará com todo esse tempo? A vida é uma longa viagem. Você precisa acumular na bagagem um plano para viver melhor a estrada da vida. Por isso, a Singenta Prev criou um programa Na Bagagem para levar até você conhecimento sobre o propósito de vida. Saúde, relacionamentos. Embarque nessa jornada de experiências e prepare sua bagagem com tudo aquilo que realmente importa para você chegar mais longe. O programa, sem dúvida nenhuma, contribuiu para me preparar e me deixar planejado e menos preocupado com o meu futuro. Ou seja, sim, hoje eu consigo olhar e consigo ter um plano que foi construído, inclusive, durante o programa, para que lá na frente eu possa me sentir útil, né? E hoje me deixa, então, de uma forma mais confortável de olhar para esse futuro, sabendo que eu já comecei a planejá-lo, que eu já comecei a trabalhar nele e que lá na frente, sim, eu vou poder fazer uma transição que vai ser uma transição saudável, uma transição bem estruturada e que, sem dúvida nenhuma, vai me dar uma longevidade em todos os aspectos muito, muito forte, de grande valor. Ele trouxe muitas respostas que eu buscava e tem um aspecto bastante interessante dessa atividade, que é você parar o piloto automático, desligar o piloto automático e começar a pensar fora
da sua rotina, do seu dia a dia, em aspectos que são tão importantes quanto o seu dia a dia e sua rotina, mas que com certeza vão contribuir para um outro aspecto, né? Que não é só o aspecto profissional, mas também o aspecto pessoal, o aspecto de família. Então, você consegue juntar várias coisas dentro de um ambiente ou de um momento de pensamento diferente. Na Bagagem mostra tudo isso para a gente de uma maneira muito sucinta, muito legal, muito divertida. Compartilhamos experiências maravilhosas com nossos colegas de trabalho, pudemos perceber outros tipos, outras maneiras de se ver a aposentadoria, né, que foi muito interessante. Eu não tinha dúvida que o programa ia ser um sucesso, mas eu não tinha assim, dimensão a diferença que ia fazer na vida das pessoas. Misto de sentimentos. Eu acho que tem muito orgulho de estar numa empresa que apoia, né, e se preocupa com as pessoas, né? A gratidão de ter a oportunidade de participar e vivenciar esse momento, e a reflexão, né? Porque a gente está no bastidor, acompanhando o grupo, e a gente também acaba refletindo na nossa própria vida. Bom, gente, foi um prazer. Eu espero que a gente, né, tenha feito a nossa obrigação aqui, que é uma sensibilização com vocês. Essa é a principal proposta do webinar. E a Eli vai contar um pouco, então, do programa. Eu vou estar aqui com vocês para a gente responder as dúvidas no Q&A. Então, eu peço para que vocês realmente aproveitem essa oportunidade para tirar as dúvidas. E, para mim, vai ser um prazer ter vocês conosco durante esse segundo semestre, construindo essa bagagem. Obrigada, Denise. Então, dando continuidade, o programa Na Bagagem é um pós-carreira, pensando na longevidade. Então, são 7 encontros online de 2 horas, tá? Que abordam os temas saúde física, saúde emocional, memória, financeiro e projeto de vida. As inscrições, elas devem ser feitas pelo site da Prev, compartilhei aí o link com vocês, tá? Para vocês verem a página, dar uma olhadinha nos depoimentos. E são apenas 40 vagas disponíveis para esse semestre. Assim que completar a turma, os convites serão encaminhados. Eu vou compartilhar aqui com ele as datas que nós já temos, tá? Definida para cada encontro. Você gostaria de complementar mais alguma coisa do programa? Que eu queria falar para vocês, eu vou falar um pouco de como ele funciona, né? Então, vocês vão se inscrever, no momento da inscrição, vocês vão ter a agenda fechada, como ele disse, são encontros que acontecem com a periodicidade quinzenal, e encontros de 2 horas, os horários já são fechados, são das 8 às 10. Então, em relação à agenda, gente, bastante no início, aliás, no momento que vocês se comprometem com a inscrição, vocês já podem fechar essas agendas. Como vai funcionar isso? A gente tem o que a gente chama, antes de cada encontro, a gente chama de pre-work. Vocês vão receber um questionário que tem um objetivo, primeiro, de que vocês reflitam de como vocês estão em relação àquele tema. Então, como eu estou em relação à minha saúde física, como eu me cuido, o que eu me cuido, e também para que o médico que vai conduzir o encontro com vocês conheça esse grupo, né? Então, ele precisa entender como é que está o grupo, esse grupo tem mais questões de ansiedade, esse grupo tem questões de sono, esse grupo diz que faz pouca atividade física, então, para que ele conheça vocês e leve para vocês o que o grupo mostrou que tem necessidade nessa atividade. Daí a gente tem o encontro, e passado o encontro, vocês recebem algumas atividades para começar a pensar nessa mala, né? O que eu coloco na minha mala depois que eu assisti a palestra de saúde física, de saúde emocional, de saúde que a gente chama da memória, né? Que é essa questão de saúde cerebral. Pô, eu estou esquecendo muito. Será que eu preciso
começar a fazer também exercício cognitivo, o que é a importância disso, né? Eu realmente esqueço, eu estou prestando pouca atenção porque eu tenho muito estímulo. A mesma coisa no planejamento financeiro. Planejamento financeiro, a gente tem uma pessoa que é planejadora financeira certificada, mas também a gente vai mostrar para vocês ferramentas que a Previsv já oferece para vocês para corroborar nessa importância. E daí, na questão do planejamento do projeto de vida, a gente constrói muito junto. E o que vocês levam, né, do programa? Realmente vocês levam algo constituído. O objetivo que a gente tem com vocês, gente, é que vocês façam um projeto. Então, vocês saem com um projeto constituído. Poxa, eu percebi que nos meus próximos 5 anos eu preciso fazer isso, 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 se eu quero chegar ali como objetivo. Pô, eu preciso tomar essa... E parar, às vezes, dessa procrastinação, né? A gente ficar adiando, e quando a gente chega lá no Saara, a gente descobre que não levou cobertor, que não levou protetor solar, e a gente foi avisada há 20 anos atrás que a gente ia para o Saara. É importante a gente lembrar, gente, que só não vai chegar aos 100, aos 90 ou até os 70 quem morre antes, né? Não tem alternativa. Não tem alternativa a envelhecer, é só a morte mesmo. Infelizmente, eu preciso dar essa notícia para vocês. Então, vamos se preparar, que bacana, né? Vamos viver esse tempo tendo se planejado. Então, é isso que eu acho que é importante que vocês saibam do programa e como a gente constrói eles. Ele acontece todo online, né? Ele não tem nenhum encontro que seja presencial, ele é todinho online. E uma coisa importante, gente, os encontros não são gravados. Então, realmente, se perdeu, não tem oportunidade de ver gravação. Ah, Denise, por que não são gravados? Porque a gente conversa muito, né? As pessoas falam de si, é um encontro de trocas, não é uma palestra. Então, não teria cabimento a gente gravar, às vezes, alguém falando da própria vida. É um momento de vocês. É um presente, na minha opinião, que a Prev dá para vocês, porque aqui ninguém vai estar falando de venda, de meta, não, a gente está falando da vida de cada um de vocês, absolutamente fora do ambiente de trabalho, de resultado e de entregas profissionais. É isso. Pessoal, eu sugiro Graziela que vocês dêem perguntou uma se os olhada. horários vão estar definidos. Sim, Graziela, os horários. O horário é sempre das 8 às 10 e na hora que você for fazer a inscrição já tem a agenda inteira, a agenda já está construída. E olhem também, gente, é importante vocês verem quais são os profissionais, sabe? Por exemplo, vocês vão ter a oportunidade de falar de qualidade física com um geriatra, formada na Universidade de São Paulo, ele é do Hospital Sírio-Libanês, são pessoas profissionais incríveis, realmente é uma oportunidade muito bacana, porque todo mundo que trabalha no programa tem, de alguma maneira, experiência com a questão da longevidade. Ninguém da Angatu, mesmo a planejadora financeira, todo mundo vai estar pensando exatamente nisso que a gente falou, né? Na importância dessa bagagem para esse momento do futuro da vida da gente. Que mais ele... tem a Estefânia perguntando, acho que alguma coisa de inscrição. Todos os temas ficam... Ô, Estefânia, eu vou dar uma olhada, tá? Com TI e volto com você. Depois agradecemos sua mensagem, é isso? Aí eu preciso verificar a parte técnica de TI, gente. Não consigo ver agora, mas eu levanto para vocês, tá? Gente, mas se vocês quiserem, na verdade, mais alguma pergunta de entender como é o programa, vamos aproveitar ainda, a gente tem um pouquinho de tempo, então, sei lá, se vocês tiverem alguma dúvida de novo, né? Os encontros são online, são super dinâmicos, a gente coloca vocês várias vezes para discutir em grupo, é super importante essa oportunidade de poder olhar para si, olhar para a vida de hoje, olhar para como a gente está vivendo e como a gente quer viver, né? Então, não é algo
vamos dizer, assim, com objetivo mais expositivo, né? É muito mais um objetivo participativo. Eu acho importante trazer isso também. Isabela Amaral, depois você me chama no Teams, eu não entendi qual o número da Prev que você quer encontrar. Maricélia, o programa oferece ferramentas gratuitas para ajudar nesse planejamento. A gente vai construir essas ferramentas juntos. Então, você vai ver que a gente, durante cada encontro, serão sugeridas algumas ferramentas, tá? Então, por exemplo, o médico vai falar para vocês de coisas que vocês vão precisar olhar. A mesma coisa, a psicóloga, que dá saúde emocional, a neuropsicóloga, que dá saúde cognitiva, ela vai falar de algumas atividades. A planejadora financeira, inclusive, usa instrumentos que vocês já têm disponíveis na Prev. E no projeto de vida, a gente realmente dá as ferramentas para vocês, né? E a gente vai, ao longo dos 3 encontros, preenchendo isso para que vocês realmente tenham algo bastante concreto, tá? Mas não é nada que eu vou te dar um app, segue isso. Não, a gente vai fazer essa construção juntos, durante o programa. Das 8 às 10, Caio. E daí, no momento de inscrição, vocês vão ter essa agenda já. Então, é isso, né, Dê? Mais alguma Eu acho que, dúvida? Tarcísio, o link da inscrição está no chat ali. É legal você colocar de novo, porque Vou para quem entra compartilhar. depois, ele perde o que estava no chat antes. Pronto, Tarcísio, ele colocou de novo no chat o link da inscrição. No site da Singenta Prev tem um ícone na bagagem, tá? Pós-carreira. Bom, lembrando aí que são 40 Podemos pegar. vagas, então eu vou fazer aquela propagandinha, corram, se inscrevam nele, porque realmente são só 40 vagas. E reforçar com vocês, gente, uma coisa que é o seguinte, são só 40 vagas. Então, quando vocês se inscreverem, já fechem essa agenda, porque lembrem que se você entrar e no momento, depois que você desistir ou não participar, você tirou a vaga de alguém, né? E por que só 40 vagas? Porque a gente realmente coloca esse objetivo das pessoas poderem participar, estarem juntos, e se o grupo ficar muito grande, a gente perde qualidade. Então, eu acho que, né, ele lembrar esse comprometimento de quem fez lá a inscrição, está se comprometendo com essas datas e com essa participação. E vocês vão ver, tenho certeza, e vocês viram isso nos depoimentos, que vocês não vão se arrepender. A gente já está indo para a 3ª turma e os resultados sempre são muito, muito positivos. Tem mais uma pergunta e daí a gente encerra. Atender uma ligação, perdi a informação sobre a confirmação da vaga. Se ela vai receber o e-mail. Sim, ela irá receber com os invites. Então tá bom, gente. Acho que é isso. Eli, você quer encerrar? Obrigada pela presença de todos vocês. Dá uma olhadinha na nossa página, na bagagem, e aproveitem, gente. As pessoas que participaram desses 2 últimos programas, assim, elogiaram muito, gostaram muito, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar desse programa, mas tem as pessoas lá que fizeram seus depoimentos, vocês podem procurar elas, perguntar, que vocês vão ver que é muito legal esse programa, é um programa voltado justamente para vocês. Então, aproveitem essa oportunidade. Mais uma vez, Thiago, obrigada pela presença, Dê, obrigada também, Dê, pela sua disponibilidade. Imagina, Thiago, obrigada, viu, da tua participação Obrigada, com a gente. Thiago. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Boa semana. Bom início aí de segundo Tchau. semestre, que todos nós começamos aí com os 2 pés. Tchau, tchau.